Bom, vamos mudar de assunto aqui, falar de uma outra mazela nacional, que é a notícia de que o Brasil, lamentavelmente, está voltando para o mapa da fome. Está com a gente aqui agora, para nossa satisfação, o economista Daniel Balaban, que é chefe do escritório brasileiro do Programa Mundial de Alimentos, que é a maior agência humanitária da ONU. O Daniel Balaban, que fala com a gente em áudio e vídeo. Daniel, muito obrigado por atender ao nosso convite. Bom dia para você. Bom dia, Agostinho. É um prazer falar contigo e todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado. Bom, estamos terminando o ano de 2020. Não dá para dizer que a gente ficou surpreso com os estragos feitos pela pandemia. O que nos assusta é o que ainda está por vir, porque para muitos especialistas, o que está por vir pode ser pior do que a gente já vem enfrentando, em termos de perdas de vidas, em termos de destruição da nossa economia. Com tudo isso, Daniel, o que se avizinha para o Brasil, que já teve momentos em que a gente tinha orgulho em dizer que o nosso país estava fora do mapa da fome? Exatamente, Agostinho. Nós vivemos uma situação muito difícil. O Brasil hoje tem mais de 13,5 milhões, segundo o próprio IBGE, de pessoas em insegurança alimentar e nutricional. O que significa isso? São aquelas pessoas que agora, nesse exato momento, não têm o que comer, não sabem se vão ter um almoço, não sabem se terão uma janta, ou seja, a única preocupação é conseguir alguma coisa para se alimentar e para continuar sobrevivendo. E são 13,5 milhões de pessoas, é muita gente no Brasil. É um país que tem uma produção de alimentos das maiores do mundo, é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo, então não dá para nós aceitarmos essa situação. E para isso precisa-se que nós continuemos a trabalhar com as nossas políticas públicas. Nós sabemos como fazer, o Brasil já conseguiu, depois de um esforço muito grande de vários governos, sair do mapa da fome, então é inconcebível que agora aceite passivamente retornar a esse mapa, que é uma vergonha. Eu acho que nós não devemos aceitar isso passivamente, e ainda há tempo de trabalhar, de conseguir olhar como fazer isso. Nós sabemos como fazer, os especialistas todos sabem como fazer, existe solução. O que precisa para isso agora é uma vontade política de resolver essa questão. O Daniel, pode parecer uma pergunta óbvia, mas acho que é importante. O que é exatamente o mapa da fome? O mapa da fome foi criado pelas Nações Unidas ainda no início dos anos 2000, desse século, exatamente para mostrar para o mundo os locais onde há uma quantidade de pessoas em estado de insegurança alimentar e nutricional, que é um nome politicamente correto, né, para chamar fome, né? A pessoa que está em insegurança, ela não sabe se ela terá alimentos naquele instante. Então o mapa, ele foi criado, e quanto mais escuro fica o país, né, uma cor mais escura, maior é a quantidade de pessoas que passam fome. O Brasil, quando começou o mapa, o Brasil tinha uma cor bem escura, e depois o Brasil foi clareando até ele ficar praticamente branco, ou seja, com menos de 5% da população em insegurança alimentar e nutricional. Ou seja, todos aqueles países que têm uma quantidade menor do que 5% são considerados como livres do mapa da fome. Infelizmente, agora, né, com esses 13,5 milhões, que já são números antes, é importante dizer, esses são números do IBGE antes da pandemia, relacionados a 2019, não tinha pandemia. Então, com a pandemia, esse número fatalmente deve ter piorado. Então, e já né, se nós temos 215 milhões de habitantes, já passa dos 5%. Então, nós temos um risco muito grande de no próximo, né, ou nos próximos, que todo ano sai esse mapa, que o Brasil volte a aparecer, como a gente chama, no mapa da fome mundial. Isso que você fala é assustador, até porque é importante repetir, esses números que são terríveis não levam em conta essa fase da pandemia. Não tem nada a ver com a pandemia ainda. Quer dizer, são mazelas, são problemas nossos mesmos, são questões mal resolvidas por nós mesmos. Agora, o Daniel, se eu não estou enganado, a fase melhor
do Brasil fora do mapa da fome, acho que foi por volta de 2014, por aí. A partir dali, o que deu errado, Daniel, para a gente retroceder tanto? É bem interessante, mas a partir dali, quando o Brasil atingiu um dos menores índices, né, de insegurança alimentar e nutricional, o Brasil entrou numa crise econômica e uma crise política, os dois ao mesmo tempo, né, e, logicamente, o que isso significa? Diminuíram os investimentos nas políticas públicas, que a gente chama de políticas sociais, que faziam com que os mais vulneráveis fossem atendidos. Lembremos, os mais vulneráveis são os que mais necessitam de apoio do Estado. Então, quando a gente fala de política pública, a gente está falando, eu vou dar um exemplo, né? Nós temos o Programa de Aquisição de Alimentos, é o PAA, não sei se as pessoas já ouviram falar, mas é um programa extremamente importante para a aquisição de alimentos produzidos pela agricultura familiar, por aqueles pequenos agricultores familiares, que são aquelas famílias do Nordeste que vivem da produção, são famílias que têm uma gleba, 1 hectare, 2 hectares de terra, e que a própria família trabalha na terra e que produz o alimento. Esse programa comprava uma parte desses alimentos. Esse programa já teve um orçamento bilionário e ele foi diminuído consideravelmente, né? E hoje ele já não atende tanto quanto atendia. Isso aí para os agricultores familiares, que são 4,5 milhões de famílias. Se nós levamos em conta que cada família tem 4, 5 pessoas, vamos fazer as contas, né? Que é uma quantidade enorme da população brasileira que dependem desses recursos. O programa de cisternas, que era muito importante para pegar água da chuva, para poderem produzir os seus alimentos, também diminuiu. Então, e outros programas que eu poderia aqui citar, mas não vou citar todos, mas todos eles acabaram diminuindo o orçamento. Então, quando diminui o orçamento, logicamente isso afeta, não tem como, é matemática, diminui o orçamento, afeta também essas pessoas que estavam recebendo esses recursos. Então, logicamente, essas pessoas começam a ser afetadas, porque o pequeno agricultor ele não tem capacidade de poupança para aguentar, por exemplo, uma seca prolongada. Ele não tem recursos, ele não tem dinheiro para conseguir comprar de novo a semente, comprar os insumos todos para produzir novamente. E muitos deles, o que eles fazem? Eles largam, vendem sua pequena propriedade e vão para onde? São Paulo, Rio de Janeiro, né? E o que eles sabem fazer? Eles são agricultores. E chega, eles não têm um emprego, eles não têm uma atividade, eles não têm uma capacidade produtiva. E onde é que eles vão parar? Naquilo que a gente já conhece aí, nos centros da grande cidade, né? Sem emprego, sem dinheiro. Né? E isso é um círculo vicioso que nós temos que evitar. Nós temos que deixar as pessoas fazendo o que elas sabem fazer, e são políticas públicas no mundo inteiro. Se você não trata políticas públicas, né, edificantes e sustentáveis, você acaba aumentando o número de pessoas vulneráveis e que vão acabar aumentando a quantidade de pessoas passando fome. Ó, Daniel, quem critica esse tipo de programa fala em programa assistencialista, né? Esse é o que se fala para criticar, dizendo que você torna as pessoas dependentes eternamente, que não há um programa de saída e que isso seria usado para manter as pessoas na dependência e criar um grupo, um contingente que seria manobrado facilmente de eleição em eleição. O que você citou agora aí não me parece ter muita relação com esse conceito pejorativo de programa assistencialista, né? Isso é uma luta muito grande que nós fazemos, não só no Brasil, em várias partes do mundo, porque o orçamento público, logicamente, todo mundo quer pegar uma parte desse orçamento para os seus interesses. Se você olhar para onde que vai o orçamento público, né, quem recebe a grande maioria da parte são os grandes bancos, os grandes proprietários de terra, o grande agronegócio, né? E ninguém chama de assistencialista. Por quê? Uma parte ínfima, que é muito pequena, que vai para ajudar pequenos agricultores familiares, é chamado de assistencialista. Ou vai para ajudar pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, é chamado de assistencialista. Então, não é todos os países do mundo que se dizem desenvolvidos têm que cuidar das pessoas que estão abaixo da linha da miséria, que estão fora da cidadania. Nós temos que trazer de volta essas pessoas para a cidadania. Porque quando essas pessoas estão na cidadania, elas vão pagar os seus também impostos, vão consumir
Então as empresas podem produzir mais, porque vai ter mais gente comprando, como nos tempos áureos que o Brasil atravessou, tinha uma demanda enorme. Por quê? Porque as pessoas tinham entrado na classe média. A classe média é que mais consome. Né? Não é a classe alta não consome tanto, quem consome é a classe média, é o povo mesmo que consegue ter um dinheirinho a mais, ele consegue trocar de geladeira, trocar o fogão, trocar suas coisas dentro de casa, são as pessoas que realmente consomem. Então isso é bom para a economia, eu não consigo entender as pessoas que são contra, e se você olhar o percentual do orçamento, eu vou te dar um número, Agostinho, que saiu agora essa semana passada, pela OCDE. O que é a OCDE? A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, baseada em Paris, que congrega os grandes países do mundo. Eles fizeram um cálculo para o Brasil, que o Brasil quer entrar na OCDE, dizendo o seguinte: o Brasil, para acabar com a extrema miséria, precisa de um investimento de 0,13% do seu PIB. Aí, vou repetir, 0,13% do PIB, a gente, com investimento, nós conseguiríamos acabar com a extrema miséria, extrema pobreza no Brasil. Vocês acham que é muito dinheiro? É uma pergunta para os ouvintes, 0,13%. Você acaba com a miséria, você acaba com as pessoas passando fome no país. Alguém aqui considera que as pessoas, para acabar com a miséria, para acabar com a fome, 0,13% do PIB é muito? Então, é algo que é uma escolha, né? Se a gente escolhe outras coisas, nós vamos escolher outras coisas. Se a gente escolhe acabar e não admitir pessoas passando fome no país, nós entramos como um país sério, porque nenhum país do mundo é considerado sério tendo gente morrendo de fome. E é impressionante mesmo, né? Você imaginar a potencialidade desse país. Eu imagino que a gente sabe disso, que no mundo há países que sofrem mesmo por questões geográficas, por questões naturais, em que esse tipo de situação de produzir alimento suficiente para abastecer a sua população é algo essencial e algo natural até, né? É um drama que eles vão ter que lidar durante toda a existência. O Brasil não carece disso, né? Me parece que com um pouco de boa vontade, um pouco de inteligência, um pouco de bom senso, a gente conseguiria lidar fácil com isso, né, Daniel? Isso, Agostinho. Eu trabalho ajudando outros países do mundo a criarem essas políticas. E muitos países do mundo, principalmente na África subsaariana, aquele oeste africano, eles realmente não têm produção de alimento, eles têm uma dificuldade enorme para conseguir produzir, para conseguir atender a sua população com uma produção interna de alimentos. O que não é o caso do Brasil. Nós somos os maiores produtores de alimentos do mundo, né? Estamos entre os 3 maiores produtores de alimentos do mundo. Nós alimentamos várias partes do mundo, né? Nós exportamos alimentos. Então, não é possível que a gente aceite passivamente uma situação como essa, pessoa morrendo de fome, num país que é um dos maiores exportadores de alimentos mundiais. Nós estamos conversando aqui no Manhã Bandeirantes com Daniel Balaban, economista-chefe do Escritório Brasileiro do Programa Mundial de Alimentos da ONU. Daniel, você falou que nesse quadro preocupante demais, não está nem contabilizados os estragos provocados pela pandemia, que ainda não está nem na metade dela, ainda pelo que parece. E também a gente precisa levar em conta, né, Daniel, que para o ano que vem não teremos, ao que tudo indica, não teremos auxílio emergencial. E eu estava me lembrando aqui, fui buscar uma pesquisa recente do Datafolha, dizendo que o auxílio emergencial, Daniel, é a única fonte de renda de 36% dos beneficiários. E o governo parece que não encontrou ainda uma alternativa para substituir o auxílio emergencial. Quer dizer, o quadro, que é difícil, tende a ficar ainda mais delicado no começo do ano, né? Exatamente. Se levarmos em conta que quase 70 milhões de brasileiros acessaram e receberam auxílio emergencial, é uma quantidade enorme de pessoas. A renda média do brasileiro é de R$400 por mês. Essa é a renda média do trabalho. Isso de pessoas trabalhando, aquelas que vão à rua tentar fazer algum trabalho, né, algum biscate, vendendo as coisas e tudo, R$400. Então, quando o Brasil teve esse auxílio emergencial,
ajudou durante um período de tempo esse baque relacionado à pandemia. Agora, nós temos 15 milhões de pessoas desempregadas no Brasil e aumentando. A própria OCDE calculou que o PIB brasileiro vai despencar 6% no ano de 2020. Então, você imagina o quadro que nós vamos ter que enfrentar a partir de janeiro, e as pessoas não terão esses 300, agora está em R$300, esses R$300 que estão ajudando elas a botarem o arroz e o feijão dentro de casa. Então, imagine esse contingente de pessoas sem recurso para conseguir botar o arroz e feijão dentro de casa. Vai ser muito difícil. Então, eu acho, ainda continuo dizendo, ainda há tempo para os nossos legisladores, ainda há tempo para as pessoas que comandam municípios, estado, governo federal, pensarem nesse quadro. É melhor a gente prevenir do que remediar. Sempre é bom dizer isso. Então, ainda dá tempo de resolver e continuar, de alguma forma, com essa renda emergencial, pelo menos durante o momento que a pandemia continuar. Nós não temos vacina ainda. Então, o quadro ainda é um quadro temeroso e que, pelo menos no primeiro semestre do ano que vem, nós estaremos ainda numa situação muito difícil. A economia não vai se recuperar do dia para a noite. Então, nós não vamos recuperar o dinheiro perdido e os empregos perdidos durante esse período. Então, nós teríamos que ter a boa vontade dos nossos legisladores para a continuidade da renda básica emergencial. É isso. Eu estava vendo aqui a revista Veja dessa semana, que traz na capa o ministro Paulo Guedes. E o título da reportagem é O Ano da Virada. O Ano da Virada, e o ministro Paulo Guedes, lógico, está no papel dele também, né? Se o ministro da Economia não falar isso, então melhor pegar o boné, né? Mas ele se mostra otimista, dizendo que 2021 vai marcar uma grande virada na história econômica brasileira. Bom, uma virada pode ser para um lado ou para o outro, né? A gente nunca sabe o que uma virada nem sempre é positiva tomar. É lógico que nesse caso o ministro Paulo Guedes, óbvio, está defendendo a política econômica dele e está fazendo o papel dele de torcer. Não basta só torcer, né? Mas trabalhar para que a nossa economia dê respostas, né, Daniel? Eu só vejo que pela história, se a gente estudar um pouquinho, a gente vê que nenhum país do mundo saiu de uma crise sem o apoio forte do Estado, sem o investimento do Estado através de políticas públicas. Os Estados Unidos da América fazem isso, a Europa faz isso, todos os países desenvolvidos e mais liberais fazem isso. Então, não é uma coisa nova, né? Então, se não houver hoje, com a situação que nós estamos enfrentando, um forte apoio do Estado, eu não vejo como que a gente consiga dar essa virada positiva, né, para a nossa economia. Mas vamos continuar apoiando, torcendo, mas eu acredito que deveria continuar com a renda básica durante mais algum tempo. E acho que os nossos legisladores deveriam pensar nessa proposta ou uma outra proposta para ajudar essa população, porque essa população vai ficar sem recursos e sem acesso a alimentos. E isso é muito preocupante. Ô Daniel, você falou que muito do que a gente está colhendo agora foi por conta de opções que foram feitas, né? É lógico que há intercorrências, a pandemia é um mal que ninguém esperava, né? O mundo não esperava. Mas algumas coisas são fruto de decisões equivocadas que nosso país, tomou. Nesse sentido, o fim do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que foi no ano passado, que peso isso teve, hein, Daniel? Agostinho, o CONSEA, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, foi criado ainda durante o governo Itamar Franco. E foi uma atitude extremamente inteligente. Por quê? Porque é um conselho que congrega pessoas de todas as áreas produtivas. Tem gente da indústria, tem gente do agronegócio, tem gente que é relacionada ao pequeno agricultor familiar, indígenas, quilombolas, é uma quantidade enorme de pessoas, né, e que são especialistas e que passam o tempo todo pensando em políticas para dinamizar a segurança alimentar e nutricional do cidadão. E o que eles fazem? Qual era o papel do conselho? Era aconselhar o presidente da República, dizendo: presidente, nós estamos vendo que está acontecendo isso, seria bom que acontecesse, que fizesse tais e tais e tais medidas. O presidente segue ou não,
O presidente é que decide. Então, ele não teria por que ser terminado, porque é um conselho, é um aconselhamento, e é uma forma de você saber o que está acontecendo na sociedade. Os nossos governos têm um problema muito sério, porque eles só escutam aquelas pessoas que estão ao seu redor, e aquelas pessoas só estão elogiando. A gente não escuta as pessoas que estão fora e que podem trazer uma crítica construtiva para que nós possamos melhorar os rumos das nossas políticas. Então, é sempre muito importante você ter um conselho, né, desse tipo, com pessoas de vários níveis, e que digam, olha, essa política não está funcionando, essa aqui seria melhor assim. O Conselho foi extremamente importante para que o Brasil conseguisse sair do mapa da fome. Todos os especialistas, historiadores que analisaram isso apontam que o Conselho foi fundamental para que o Brasil saísse do mapa da fome, porque ele apontou políticas que o próprio governo não entendia. E o Conselho disse, olha, vamos fazer a política assim, assado. E o governo adaptou e conseguiu seguir os governos todos que foram a partir do governo do Itamar Franco. Então, não teria porquê, e o Conselho não recebe dinheiro, não tem salário, não tem nada. Então, por que acabar um conselho tão importante? Então, é algo que eu acho que poderia ser revisto. Vamos voltar com o Conselho, vamos analisar, são pessoas que estão ali para aconselhar, e o governo não é obrigado a seguir. É mais importante ainda, o governo, se não quiser, achou não concordo, não é obrigado, é um conselho, e conselho você segue ou não. Então, o Conselho foi extremamente importante, e eu acho que foi um erro quando o Conselho não teve continuidade. Nós estamos conversando aqui no Manhã Bandeirantes com o economista Daniel Balaban, que é chefe do Escritório Brasileiro do Programa Mundial de Alimentos da ONU. É lógico que a gente queria trazer notícias positivas, números animadores, alentadores, mas também se a gente não reconhecer as nossas mazelas, a gente nunca vai dar o passo para tentar resolvê-las, né? A gente precisa assumir, né, admitir que não está bom para tentar, a partir de agora, corrigir o que pode ser corrigido ainda. E aí eu estou falando isso para falar sobre o ranking do IDH, né, do Índice de Desenvolvimento Humano, em que o Brasil caiu 5 posições. Caiu 5 posições, um levantamento que foi divulgado agora nesse mês de dezembro. O Brasil, passou da posição de número 79 para a posição de número 84, num ranking que tem 189 países avaliados. E aí é grave demais isso, né, Daniel? Porque aqui está em jogo, entre outras coisas, a avaliação da saúde, da renda e da escolaridade, né, Daniel? Exatamente. O IDH foi criado exatamente para fazer uma análise mais abrangente da qualidade de vida dos cidadãos de cada país. Então, vocês imaginem, o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. Sim, não somos um país pobre. Quando alguém falar o Brasil é pobre, não é pobre. O Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. E já está há muito tempo, já chegou a ser a 7ª economia do mundo. Oscila um pouquinho, mas estamos sempre entre as 10 maiores. Então, é inadmissível que nós sejamos o 84º IDH do mundo. Isso significa que a nossa qualidade de vida não está de acordo com o quanto o país produz. Se nós produzimos uma riqueza para ficar entre os 10, nós teríamos que ter um IDH pelo menos entre os 10 ou 15, né? Não em 84. Então, por que isso acontece? Porque nós não estamos recebendo investimentos relacionados ou correlacionados àquilo que o Brasil produz. É um raciocínio bem claro, né? Se o país produz uma riqueza X, né, e as pessoas estão tendo uma qualidade de vida muito aquém do X, significa que há um gap, né, há alguma diferença, que alguma coisa está errada. Então é isso que nós devemos, é bom que essas coisas apareçam para que a gente analise, pense e discuta. Por isso é importante um programa desse que debate algo sério. Por que o Brasil, que está entre os 10 mais ricos do mundo, está em 84º
em IDH. Alguma coisa está errada, nós não estamos fazendo as políticas certas, nós não estamos acertando. Então, nós devemos, primeiro, reconhecer que há um problema. A gente só resolve um problema depois que a gente reconhece que ele existe. Enquanto a gente fica botando para debaixo do tapete a sujeira, a gente não vai limpar a sujeira. A gente tem que primeiro reconhecer que existe um problema. E vamos debater, vamos pensar, vamos chamar os nossos deputados, os nossos eleitos, as pessoas que estão aí, dizer por que está acontecendo isso, por que a qualidade da nossa educação não acompanha a nossa economia, por que a qualidade da nossa saúde, por que o nosso meio de vida, né, o nosso transporte, porque tudo isso entra dentro do cálculo do IDH. O cálculo do IDH é extremamente amplo. Ele entra até a questão do saneamento público. Nós temos metade do nosso país que não tem saneamento público, não tem esgoto, né? Eu viajo muito para a África e eu vejo os países que não têm lá e eu digo, poxa, o Brasil tão rico e nós não investimos em saneamento público. Várias doenças que a nossa população tem vêm pela falta de saneamento. Então é inadmissível que a gente aceite isso. Eu acho que isso tem que ser debatido e amplamente debatido. Não é vergonha, vamos debater para tentar resolver o problema. É isso, e só para tratar de dois itens que são essenciais, saúde e escolaridade, né, Daniel? Se a gente começar a fazer tudo certo a partir de agora, para recuperar o que foi perdido nesses dois setores, saúde e escolaridade, vai tempo, né? Vai, mas o mais importante é corrigir o rumo. Eu acho que a gente ainda não corrigiu o rumo. Então, enquanto a gente não achar o rumo certo, aí vai demorar mais ainda. Eu acho que agora a gente tem que achar o rumo certo e começar caminhando. Eu vou dizer uma coisa para vocês, a grande maioria dos países, a Coreia, né, a Coreia do Sul, foi um país pobre até os anos 60. A Coreia do Sul deu um salto. Por quê? Porque começaram a investir maciçamente em educação e políticas sociais. Aquilo que a gente chama de bolsa esmola, na Coreia do Sul existe há muito tempo, né? E eles acabaram com a extrema pobreza. Então, todos os países, vamos olhar para os países do mundo que conseguiram dar a volta por cima e se desenvolver. Eles investiram muito em ciência e tecnologia, investiram muito em educação e conseguiram dar a volta por cima. Hoje todo mundo reconhece que a Coreia do Sul é um dos países mais tecnológicos, mais avançados do planeta. A própria China está acabando com a extrema pobreza e está virando um país tecnológico. Então está na hora da gente pensar no que fazer para transformar o Brasil e voltar a colocá-lo nesse rumo, no rumo do desenvolvimento econômico, tecnológico e social. Não há desenvolvimento econômico sem desenvolvimento social. Enquanto a gente tiver pessoas no meio da rua morrendo de fome, passando fome, nós nunca seremos reconhecidos como um país realmente desenvolvido. É isso. Daniel Balaban, chefe do Escritório Brasileiro do Programa Mundial de Alimentos, que é a maior agência humanitária da ONU. Foi um prazer tê-lo aqui conosco no Manhã Bandeirantes. Um bom ano para todos nós, um bom final de ano para você, bom Natal, na medida do possível, né? O bom Natal esse ano e o bom ano novo é chegar no ano que vem e atravessar o ano que vem com saúde para a gente superar essa fase mais crítica e sem deixar de lado, né, as nossas mazelas estruturais para começar, quem sabe a gente não sai dessa para uma situação muito melhor, né, Daniel? Muito obrigado, viu? Obrigado, Agostinho. É um prazer falar contigo, todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Eu sou extremamente otimista. Eu ainda acredito que a gente vai reconhecer que nós não estamos acertando e que nós vamos juntos acharmos as soluções para que nosso país esteja no lugar que ele merece. Um país realmente desenvolvido economicamente e socialmente. Obrigado a todos. Valeu, Daniel. Muito obrigado. Daniel Balaban, falando com a gente. Esse raio-x, né, que não é bonito, né, não é um quadro agradável de se ver, né, mas é a nossa história, somos nós isso aqui somos nós, sem tirar nem pôr, com os nossos acertos às vezes, com nossos erros, muitas vezes também, e erros graves em áreas essenciais, né, e aí não tem, né, não tem almoço de graça, né, Você não pode se permitir errar, tomar decisões equivocadas e não pagar o preço, né? Só que aí o preço é rateado, né? O prejuízo é rateado com um país inteiro. Quem sabe a gente acerta o passo a partir de agora.